Olá, muito boa noite, doutora Bianca, Maria, Ângela Pereira, Edilaine. Sejam todos muito bem-vindos. Acredito que a live de hoje seja especialmente importante na vida de vocês. Nós vamos falar sobre algo de extrema importância nos tempos de hoje, nos tempos futuros, algo que na verdade sempre foi importante na vida do ser humano, que é a saúde. Durante muitos anos, a medicina trabalhou principalmente no tratamento das doenças, mas nos últimos 30 anos, uma nova medicina nasceu no mundo e ela vem ganhando cada vez mais adeptos. Se você não ouviu falar em medicina integrativa, você vai estar ouvindo falar cada vez mais nos próximos anos. Então, sejam muito bem-vindos a esse mundo novo, fantástico da saúde integrativa. E para falar um pouco sobre a medicina integrativa, eu convidei uma parte da minha equipe, uma parte da minha equipe da clínica para poder estar falando um pouco sobre a medicina integrativa. Então, nesse momento, eu vou chamar a doutora Bruna Mello, nossa médica integrativa. Vou estar chamando a Maria Amélia, nossa ativa. Flávia Marques, a nossa enfermeira integrativa. Ok. Ei, já apareci aí. Flávia, agora, doutora Bruna. Boa noite, Maria Amélia. Boa Boa noite, noite. Boa querida. Boa noite. Aí, ó, noite. apareceu a Flávia. Que bacana, que bom, né? A gente está podendo estar aqui nesse momento, todas juntas. Deixa-me ver se eu consegui chamar a doutora Bruna direitinho. Aí, agora ok. Boa noite. Aí, mais Ok. uma. Ei, boa noite. Boa noite, doutora. Muito bom ter todas nós aqui juntas para falar de algo tão especial como é a medicina integrativa. Eu vou iniciar nossa live de hoje, primeiro me apresentando, né, para quem não me conhece. Eu sou Márcia Alvernaz, eu sou médica integrativa, eu sou pós-graduada em doenças relacionadas ao envelhecimento, eu sou cofundadora da Integrativa e Núcleo Brasil de Saúde Integrativa e Funcional. Esse mês de maio, a gente comemora mais de 5.000 pacientes atendidos por nós. Nesse curto período de tempo, a Integrative é um pequeno gigante. Nós temos 5 anos de vida, mas nós já realizamos mais de 15.000 procedimentos, atendimentos, né? Nós já atendemos mais de 5.000 pacientes num processo de assessoria médica, que nada mais é do que um seguro de vida na prática. A Integrative tem por fundamento, tem por legado o cuidado integral do ser humano, o entendimento que ele faz parte de uma sociedade, de um social, que ele faz parte de um meio que exige uma nutrição saudável, ele tem uma fisiologia própria e ele pratica ou não atividade física. Então, a Integrative, ela visa inserir esse ser humano da melhor forma possível dentro do meio que ele vive. E nada disso seria possível sem essa grande equipe que a Integrative tem. Eu me considero a médica mais sortuda desse mundo de ter essas pessoas incríveis ao meu lado. Então,
Aqui do meu lado, nós temos a Maria Amélia. Fala um pouquinho sobre você, Maria Amélia. Então, eu sou nutricionista, né, doutora Márcia? Estou aí junto com a Flávia, com a doutora Bruna e com você na Integrative, tentando fazer o nosso melhor, né? E tentar extrair o melhor desse cliente. Eu nem gosto de chamar de paciente, né? Porque o paciente tem que ter muita paciência, né? E eu falo do cliente, a gente tem que respeitar muito esse cliente nas suas individualidades. E a nutrição, eu considero ela como a base, né? Porque a gente aí na Integrativa sabe o tanto que a medicina evoluiu e o quanto que a gente tem esse acesso a essa nova medicina, mas o próprio cliente ele tem que entender que a base depende muito de mudanças de hábitos, né? Igual, às vezes é prescrito um injetável para otimizar o tratamento, para nutrir esse paciente, mas ele tem que dar essa continuidade no estilo de vida. Então, é muito importante entender que o processo acontece aí, eu sempre falo a 5 mãos, né? 2 do médico, ou do nutricionista, ou do psicólogo, não importa, do profissional, 2 do paciente e a intervenção que acaba sendo a nossa intuição, que eu chamo do divino, né? Que às vezes nos intui para atender esse cliente tão especial, né? Que a gente considera como tão especial. Maria Amélia é uma nutricionista fora da caixa. Maria Amélia tem total autonomia, né, na nossa empresa. Ela faz parte da nossa empresa de uma forma única. Maria Amélia, como nutricionista integrativa, ela tem uma formação excelente em coach voltado a emagrecimento e muito mais que isso. É um ser humano que entende, é um ser humano que perdoa, né, Maria Amélia? Tá. Tem que ter o perdão, né? Para tudo. Tem que ter o perdão. E nossa enfermeira Flávia, nossa enfermeira de curso superior, ela é especialista em ozonioterapia. Fala um pouquinho, Flá, da sua vivência aí na medicina integrativa. Bom, eu estou na medicina integrativa também há 5 anos. Eu cheguei lá bem no inicinho da integrativa, da clínica, e me apaixonei pela medicina integrativa, pela saúde integrativa. Hoje me especializei em algumas coisas dentro da medicina integrativa, algumas áreas. E a medicina integrativa, acho que ela me encantou por causa desse trabalho em equipe mesmo, né? Como a Maria Amélia falou, é um trabalho em 5 mãos e é multidisciplinar, né? O paciente ele se sente realmente acolhido, ele se sente amparado, porque ele sabe que ele tem uma equipe toda para cuidar dele, e isso acho que facilita a própria integração do paciente no tratamento e ele realmente participar do processo junto com a equipe toda. Doutora Bruna, nossa médica integrativa, ela é especialista em nutrologia e ela é pós-graduada em medicina de longevidade, mas mais do que isso, doutora Bruna, ela é especialista em mudança de estilo de vida, né? Ela se dedica integralmente a ajudar as pessoas a mudar o estilo de vida, não é isso, Bru? Isso, então, né? Até contando aí um pouquinho, né, assim, para vocês, como foi isso, meu encantamento, né, com essa parte de mudança, né, de tudo, de estilo de vida. Que eu fui, né, primeiro comecei, entrei muito, né, para essa parte integrativa, eu acho que até para as pessoas às vezes é um pouco até confuso, né, entender o que é, né, assim, a medicina convencional, o que é a medicina integrativa, o que é a medicina funcional, né? E eu sempre tentei, assim, né? Fui muito atrás de buscar, tentar resolver aquela coisa, o problema de vez, para ele não preocupar, né? Mais. Aí eu fui, né, entrando, comecei muito, né, a estudar sobre a medicina integrativa, que a medicina convencional, né? Quando você vai ver, assim, ela só vai agir no ponto final, no sintoma. Negócio assim, como se você levasse um carro, né? Um carro começasse a dar problema, acende a luzinha, você vai lá e tampa a luzinha para você não poder ver. Então, assim, e aí, né, assim, é no processo, né, de adoecimento e tudo da pessoa também. Não adianta você só lá e tratar o sintoma. Aí, quando eu dava, né,
fiz também né, especialização em medicina de urgência no Einstein, dava 30 plantões por mês. E aí teve uma hora que a fichinha, né, assim, virou. Porque eu falava, ou eu continuo, né, nessa vida, e eu falo assim, até pra gente mesmo, né, como médico, eu falo hoje em dia, né, o tanto que amigas minhas, né, eu tento tirar dessa, de plantão, de só ficar, né, só se doando, mas às vezes a gente acaba se esquecendo, né, da gente mesmo. Mas nós somos levados, né, a pensar que estamos realmente, né, fazendo melhor pelo paciente, né, por todo mundo. Só que aí realmente nesse eu comecei a pensar, teve algumas coisas que eu comecei a estudar, até sobre fertilidade natural, né, as dificuldades hoje que as pessoas, né, os pacientes estão de engravidar, isso tudo, né, seleção natural, vai pra frente quem tá bem, né? E aí eu comecei, sabe, a estudar um pouco sobre medicina funcional também. E, né, assim, o que é isso? É quando você vai lá na causa raiz do problema, né? Então, geralmente é assim, né? É uma mudança do estilo de vida que vai gerando, né, desequilíbrios no seu corpo, e esse desequilíbrio vai ser expresso em forma de sinais. É onde a medicina convencional vai lá e trata o sinal, do tipo, dá um analgésico para dor, né, dá um anti-inflamatório, só que aí ele não vai tratar esse processo, que é onde, né, entra assim, a medicina integrativa, né, que é vamos descobrir por que está dando, né, esse sinal, por que a luzinha está acendendo, não é só chegar, né, e apagar alguma coisa assim. Então, né, da gente começar a ver o paciente como um todo. Né? Então, assim, buscar. Por quê? Doença, né? Se eu pensar, é um desequilíbrio do corpo, né? Não interessa o nome que às vezes, né, eles dão. Então, assim, se a gente sair equilibrando o corpo, e é isso, né, muito que a medicina integrativa faz, né? Através da ozonoterapia, através dos injetáveis, né, de suplementação. Às vezes se confunde, né, um pouco, né, assim, a medicina ortomolecular, né? Nada mais é do que esses suplementos, a gente tentar, né, trabalhar de forma mais natural. E aí eu comecei, né, assim, a estudar um pouco, cheguei na... Como foram algumas coisas que eu fui estudar e que eu não achei muita coisa assim no Brasil para poder estudar, eu comecei a estudar inglês, né, que foi essa parte de fertilidade. E aí eu caí naquela do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, que eu falo que foi quando minha cabeça fez assim, opa, então peraí, então tudo que eu sei não é nada disso, né, então assim, aí comecei a estudar, né, sobre como o estilo de vida que vai levando a essas alterações, né? Essas coisas todas. Porque até pouco tempo nós também achávamos, né, que era tudo genética, né? Que vinha lá, né? Ah, se eu venho do pai, se vem da mãe. Só que nós, né, até aquela do código, no genoma humano, né? Nós deciframos o genoma todo humano e continuamos sem saber a causa dos problemas. Porque não era só os nossos genes, né? Eles podem estar ligados ou desligados. E o que influencia esse liga e desliga é exatamente, né, até assim, o estilo de vida e o ambiente. Então, por mais, né, que a gente vá lá, é lógico, a gente tira, né, o paciente de uma crise aguda, a gente desinflama, né, faz isso tudo. Hoje, né, porque é uma coisa recente, né, epigenética, né, a gente saber que isso tudo influencia. Então, eu comecei a estudar. Eu lembro que meu marido ficou doido na época. Ele tá assim, isso quem estuda é nutricionista. Aí eu fui estudar coach, psicologia. Isso quem estuda é um psicólogo. Você tá estudando isso? Tá perdendo seu tempo? Aí fui estudar atividade física, né? Ele, meu Deus do céu, olha só, também você perde o foco, você quer estudar tudo. Eu falei, não é. Enquanto você não entender que é tudo a mesma coisa, a gente não discute sobre isso, tá bom? Então, assim, hoje ele já entende. Por quê? DR do casal. Não é? Então, assim, né? E aí eu fui, né, assim, comecei a ver, né, a estudar, a ver como, né, assim, a nutrição é importante, né, nesse processo. Porque senão, né, a gente fica só lá, o paciente está todo inflamado, aí a gente vai lá, faz, nossa, sai lá maravilhoso, todo desinflamado e tudo. Aí dá um ano de novo, ele chega lá com a mesma coisa. Ah, doutor, esse negócio que você fez só funcionou durante um tempo, depois voltou tudo de novo. Entendeu? É lógico, né? Se você plantou para colher uma vez, você continuou plantando depois. Então, assim, e aí eu fui vendo a importância de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Porque assim, senão fica muita coisa, né, até pra gente, né, poder trabalhar. Eu falo, enquanto eu trato aqui, né, eu tenho uma equipe, né, nós temos uma equipe para poder ajudar. Isso, inclusive... E faz toda a diferença, né, Bruna? Inclusive, faz toda a diferença. Até na enfermagem, né? Eu falo assim, o tanto que essa parte é importante, né? De colocar lá do paciente ir toda semana, se sentir acolhido, né? Aquela coisa que não é só motivar, sentir que tem alguém, né, com você durante o processo, entendendo, né, que as dificuldades. Porque, assim, entender, saber o que é bom, né? Então,
a maioria das pessoas já sabe, mas por que não coloca, né, assim, em prática e tudo? Então, assim, eu sei que a mudança... Muito difícil, né, Bruna? É muito difícil essa relação equilibrada dentro da medicina. É muito raro essa boa relação entre o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo, o preparador físico. Então, a gente encontra muito pouco. Eu tenho 22 anos de formada e assim, é muito, muito raro a gente ter uma relação tão equilibrada, tão boa. Igual Flávia, eu só contando um pouquinho, Bru, quando a Flávia deixou o currículo lá, eu falei com o pessoal que faz a contratação. Não, pelo amor de Deus, o currículo dessa menina é bom demais. Essa menina, ela não vai querer pegar veia de paciente, ela não vai dar atenção, porque o currículo dela é muito alto. Mas foi incrível como que Flávia hoje é nosso braço direito, né, Bru e Maria Amélia? Então, ela é o apoio que o paciente tem dentro da integrativa, o maior apoio que o nosso paciente tem dentro da integrative é com ela. Ela lida diretamente do início até o final, né, fazendo os exames de rotina que a gente executa lá dentro. Ela é muito esperta, ela é muito ágil. Precisa de uma, como se diz, de um perfil mesmo, né? E é muito interessante. Mas é isso que entra também, né? Até toda essa vivência, todo esse conhecimento, né? Sobre pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente consegue, né? Chegar na dor do paciente mais rápido, ajudar ele, né? Assim, mais rápido. Né? Então, assim, acho que as coisas se desenvolvem, né? A gente consegue chegar no que a gente quer, assim, com o paciente. Ele consegue atingir o objetivo mais rápido. Você ia falar, e esse contato direto com o paciente, ele é fundamental, né? Porque o paciente, ele tem aonde recorrer durante o processo, né? Na maioria das vezes, o paciente tem muito mais contato, né? Muito mais vezes comigo, com a enfermagem, do que com o próprio médico assistente ou com a própria nutricionista. Então, eu acho que é muito importante eu acolher mesmo, trazer esse lado humanizado para o paciente. Quando possível, atendendo às dúvidas, às queixas, ouvindo. Às vezes o paciente precisa só ser ouvido, né? Um dia ou outro ele quer só falar alguma coisa, desabafar alguma coisa. Então, ter alguém ali para isso, né? Para acolhê-lo, literalmente, é muito importante no processo. O paciente fica mais seguro, o paciente fica mais à vontade, ele cria um vínculo, né, com os profissionais. E isso os pacientes normalmente têm uma resposta muito positiva a isso. E a comunicação interna, ela é extremamente importante, né, para quem está nos ouvindo. Aí é muito importante vocês saberem que a comunicação interna, para a gente, é de um valor muito alto. Porque quando há comunicação dentro da equipe, há melhor resolutividade para a saúde do paciente. Porque a medicina integrativa, quem vai determinar o melhor tratamento é o próprio corpo do paciente. E falando em tratamento, não tem como a gente deixar de falar da parte nutricional. Por isso que eu falei que Maria Amélia é uma nutricionista fora da caixa. Você tem dieta pronta? Assim, você gosta de fazer dieta pronta, Maria Amélia? Você acha que isso funciona? Já funcionou alguma vez? O que você pensa sobre essa questão, dessa coisa de dieta? Na verdade, a individualização é tudo, né? Tudo. Porque cada pessoa tem um gosto, tem uma versão. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas já chegam, né, com um cardápio, não falo que está certo nem errado, mas com uma alimentação com menos açúcar, menos carboidrato de manhã. Aí, por exemplo, já chega lá com o ovo pela manhã. Vou dar um exemplo que hoje é muito comum, o ovo é saudável. Mas, um exemplo, eu amo ovo, mas de manhã de jeito nenhum. Então, é um detalhe que naquele horário eu nunca faria uma dieta que me passa ovo de manhã. Eu como ele à noite, no omelete, no almoço, mas de manhã não combina comigo. Então, eu estou dando esse exemplo porque isso é a individualidade. E o que eu acho que a gente trabalha na base, que é essencial, é na educação nutricional. Quando você educa o paciente, ele se transforma no sentido que ele entende
que aquele grupo daquele alimento substitui esse, que nada é proibido, né? Mas que tem fases, por exemplo, dependendo do estado que ele esteja naquele momento, ele vai ter que pegar um pouco mais firme para ele atingir o resultado. Então, isso tudo, e eu posso falar assim, né, que os meus pacientes eles têm um acesso muito grande, seja através da minha rede social, né, seja através da forma que eu consigo comunicar com eles, através do YouTube. Assim, todos os pacientes, na maioria das vezes, chegam ao consultório falando assim, Maria Amélia, aquela receita me salvou. Porque o mundo de hoje, ele é industrializado, a pessoa está passando de uma fase que ela está consumindo muito açúcar, ela está consumindo muito farináceo. Então, quando ela consegue, através de uma receita, nem sempre tem que fazer receita, mas ela consegue ter uma estratégia, que ela consegue adaptar o paladar e, ao mesmo tempo, ter o resultado, é muito fantástico, porque ela continua tendo saúde, ela investe em comida mais natural, mas com um paladar que se assemelha ao que ela está acostumada. Então, é uma transição. Daqui a pouco, essa pessoa ela está tão desmamada daquilo, ela já baixou a insulina, ela já desinflamou, e aí vem os injetáveis que o médico entra na hora certa, junto com a nutrição, né? Então, faz uma otimização, a pessoa fica com energia, ela já melhora o engajamento para o exercício, e aí ela se vê mudando hábitos, e daqui a pouco ela passa até comer mais alimentos que precisam de menos receitas, porque o paladar já adaptou. Então, é um processo, e dentro do coach, né, quando eu falo coach nutricional, quando eu falo nutrição comportamental, é pegar na base, porque às vezes a gente não percebe o quanto que as nossas emoções influenciam no nosso comportamento. Então, quando você pega ali o paciente na base, tratando as emoções, você consegue transformar. E eu sempre falo assim, eu não desisto do paciente, o paciente que desiste de mim. Então, eu nunca desisto de um processo, porque eu acredito de verdade que a pessoa ela é capaz, mas ela vai ter que também fazer a parte dela, e mesmo que ela não consiga, ela pode estar num processo que o emocional ainda não está ajudando, mas se a gente for trabalhando esse emocional, ela vai uma hora dar conta do processo. Então, é como se fosse um trampolim. Eu preciso dar um passo de cada vez, eu preciso me perdoar por não ser perfeito, eu preciso, né, ver que pontos que são minhas falhas, onde que eu consigo evoluir, e tendo essa comunicação com o nutricionista amigo, eu tenho assim, a certeza que o processo ele vai caminhar. Só que a pessoa precisa ter essa persistência, porque não é fácil, né, gente? Mudar hábitos não é fácil. Então, na verdade, é um processo que a pessoa precisa entender que ela faz parte, e a gente só consegue atravessar o caminho quando a gente realmente entende que nós é que precisamos passar esse caminho. Ninguém pode fazer isso pela gente. A gente pode ser a ponte, mas quem vai atravessar a ponte sou eu que estou me propondo a mudança, né? Então, ninguém pode fazer, né, pela gente. E principalmente, né, Maria Amélia, às vezes a bioquímica do paciente, ela está tão alterada, né? A doutora Bruna pode falar um pouquinho mais para a gente sobre essa questão das alterações bioquímicas e como é importante a correção dessas alterações bioquímicas para que o paciente consiga fazer o próximo passo, não é isso, Bru? Eu vou dar até um exemplo hoje, que eu falei com ele, ele falou, não fala de mim, meu sogro veio morar com a gente, né, que vai ao Açu, deve ter um mês, assim. Aí eu ficava com ele, e ele às vezes, né, consumindo, tava bebendo um pouquinho demais, né, e eu sogro, vão parar e tudo. Só que assim, eu já sei como que a bioquímica interfere nisso, né? Aquela coisa, quando o estresse, né, dopamina vai lá embaixo, nada tá bom na vida, você ensina um caminho fácil pro seu cérebro, assim, que às vezes é a comida, né, às vezes é a bebida, isso tudo. E aí eu fui pedir alguns exames dele, né, e tudo assim, pra ele poder fazer, eu falei, vou pedir uns básicos. Aí fui pedir lá, pedi vitamina D, pedi insulina e pedi testosterona, alguns, né, super assim. Eu falei com ele, foi um dos piores exames que eu já vi, os piores resultados. Na hora que eu vi, eu falei assim, sério, em vez de eu ficar
Porque se tivesse mais ou menos, eu vendo ele fazendo tudo errado, eu ia falar, tá vendo, você tá fazendo. Mas eu fiquei com compaixão na hora. Eu falei, nossa, agora eu tô entendendo. Você não vai conseguir mesmo sair dessa bebida. Você não vai conseguir mesmo, entendeu? Então, assim, testosterona dele de 100 e pouco, vitamina D de 10, hemoglobina de glicada de 13, entendeu? Então, assim, eu peguei... Aí você entende, não tem como. Se fosse só, né, a motivação, né? Ah, fica motivado, fecha a boca, faz atividade física, né? Então, assim, só que não é. Às vezes a pessoa chega, a parte hormonal, né? Muito dessa parte, né, feminina, né? Assim também. Às vezes as mulheres chegam lá e falam, gente, parece que tá no caixão. Quando você arruma isso tudo, né? Eu falo, calma, vamos primeiro organizar. Você vai ver o tanto, né, que vai melhorar a sua energia. Aí, isso daí foi ontem. Eu peguei o exame, aí ele ficou todo assim. Não, então tá bom, então. Que horas que eu vou lá, então? Que aí eu falei, então tá, vou fazer uns injetáveis pra você. Isso é porque ele teve um infarto, acho que teve até um ano. Aí eu fui lá, fiz coenzima Q10, alfa-lipóico, né? Ele todo inflamado. Fiz lá um sorozinho, né, detox nele. Fiz azul de metileno, né, vitamina D. E olha que ele dá D, ele tava de 10 e ele já tinha feito uma há um tempo, tinha uma semana. Você vê o tanto, né, que hoje a gente não tá tomando sol nem nada, gente. Só vai sair pior ainda daqui dessa pandemia. Aí fui e fiz. Você precisa de ver como que ele já estava, mas aí o tanto que a pessoa precisa de ter certas percepções. Então, assim, eu não fui para ele, não adianta eu falar aqui, ó, bebe menos, fica sem fazer, entende? Porque realmente é a própria pessoa, ela não tem, gente, ela assim, o corpo ele tenta, né, sobreviver, ter agarrar alguma coisa que é bom ali. Aí eu fui, né, hoje à noite a gente até foi sair, ele já subiu a escada aqui, que nos primeiros dias ele subia a escada, assim, ó, até, né, meu Deus do céu, sério, dava medo. Eu olhava pra ele aqui no sofá, às vezes ele ia dormir, né, começava a cochilar, eu começava a cutucar, eu falei, sogro, você tá acordado? Assim, com medo, porque, né, aí ele foi, fez testosterona, né, e tudo. Aí hoje à noite ainda perguntei pra ele, a gente foi, né, sair aqui pra poder jantar, aí eu tô assim, você percebeu que a sua vontade de beber diminuiu? Ele, nossa, verdade, eu nem bebi hoje à noite, não sei o que, diminuiu mesmo. Tá vendo? Então, assim, isso é um exemplo. Esse foi da bebida. Com a comida, gente, a mesma coisa. Então, assim, quando você trata, né, a bioquímica, né, assim, do corpo, tudo, o cortisol baixo, imagina o estresse, né? Faz até a papila gustativa, ela fica mais sensível para doce, para carboidrato. Aí você fica, nossa, falta de vergonha na cara da pessoa que fica comendo isso tudo. Né? Então, assim, a gente entender, né? Por isso até, né, procurar profissionais que entendam, né? Vão ver muito além, né, disso daí, né? Porque senão ainda joga a culpa toda, sabe, no paciente. Não é entender, lógico, né, assim, que ele tem, né? As coisas que ele precisa, os passos que são dele para poder, né, ir de encontro ao que ele quer. Eu acho assim, até né, assim, isso até o tanto que a educação é importante, né? Porque quem aprende não depende. Então, assim, se ele aprende, né, igual ele entendeu que quando ele se cuida, quando ele faz as coisas, a vontade é menor de pegar e de beber. Ou seja, o que é mais fácil, né? Eu chegar para ele e falar, esconde isso daí, né? Fica na vontade, né? Ou então, assim, a própria pessoa ela vai entendendo o que deixa ela com mais energia durante o dia, na hora da alimentação, né? Então, assim, né, o sono, né, que a gente precisa de ter um sono de qualidade. Porque senão é aquela coisa, a gente vai só... Uai, eu posso muito bem, né? Ele pode todo mês aí, ó, ficou uns 6 meses, começou a baixar, vai lá, faz os injetáveis, é lógico que ele vai melhorar. Igual com uma sessão, ele já tava outra pessoa. Né? Então, assim, só que aí senão ele vai ter que sempre ficar entendendo isso daí. Então, assim, né, é um conjunto. Eu falo, ó, então pronto, já te expliquei isso daí, agora, né, você vai com a nutricionista, agora o personal vai te ajudar. Por quê? Senão fica igual um cabo de guerra, né? Eu puxando ele aqui, né, de um lado e ele indo para o outro caminho. Então, assim, aí, o que acontece? Quando a gente equilibra o paciente, depois ele consegue manter aquilo dali. Então, assim, a importância, né, de você se entender. Então, a gente está falando, né, de autoconhecimento, né? Que às vezes, né, a gente não entende mesmo por que a gente busca, né, certos hábitos, por que a gente vai na alimentação, né, como válvula, às vezes, de escape. Então, assim, a coisa está muito lá atrás, emocional, né? Essa parte de coach que a gente acaba trabalhando mesmo, né, assim, com o paciente. Porque, às vezes, eu falo que até o nosso nível hoje, né, de exigência com a gente mesmo anda muito alto, né? Então, assim, a pessoa, qualquer coisa, né, entra numa frustração porque eu não consegui manter, porque eu não consegui fazer isso, eu falo, não, mas você é humano, né? Então, assim, já espere, né? É humano errar. Então, assim, a gente só tem que saber voltar para o processo, né, todo de novo. Então, assim, a gente entender, ficar sem dormir direito, vai dar mais vontade de comer errado, né, de comer besteira. Você não vai ter energia para você poder malhar,
né? Então, assim, é aquela coisa, a gente dá o pontapé inicial, eu gosto muito de explicar, eu tô te dando coenzima Q10, PQQ, um monte de coisa para ajudar a sua mitocôndria. Vai te dar energia. Você pega essa energia e corre para academia, tá? Porque é isso que vai te manter assim depois. Você pega essa energia, vai lá, faz escolha, faz a limpa em casa, não sei o que, começa, né, a alimentar e tudo. Por quê? É aquela coisa, se nós, algumas coisas, se nós tivéssemos um estilo de vida bom, não precisaria da gente, né, estar tratando, suplementando isso tudo. Só que hoje o estilo de vida, né, ele, assim, realmente, ele é muito ruim e aquém do que o corpo precisa. Então a gente vai precisar de suplementar. Hoje em dia é quase impossível um paciente que chega lá com a vitamina D normal, né? Então, assim, uma coisa é o que é comum hoje em dia, outra coisa é o que é normal, né? Então, assim, é comum pegar a vitamina D de 30, 20, né? Então, só que, né, o que que é normal, o que que é ótimo pro seu corpo, né? Quem não quer envelhecer, né? Bem, né? Tá sentindo aí, né? Que chegar e envelhecer, mas continuar se sentindo bem no próprio corpo. Tanto questão emocional, tanto questão de disposição mesmo, é tão bom, né? A gente fica vendo, né, doutora Márcia, quando chega, assim, às vezes aqueles idosinhos, né, que às vezes nem foi ele, vai alguém da família que fala, nossa, eu acho que esse negócio pode ser bom pro meu avô também. Ele tá tão pra baixo, ele tá tão mal, não sei. Aí chega lá, gente, que eu falo que esses daí são assim, ó, eles querem contar pra todo mundo. É Não, engraçado. Bru, eu quero que a Flávia fale. Eu não vou falar nada, eu quero que você fale. Fala aí. Porque é muito diferente a sua experiência Sim, dentro do hospital com medicamento endovenoso. Vocês viram que a doutora sim. Bruna falou o tempo todo de suplementação. A doutora Bruna não usou nenhum medicamento para o soro, Não. né? E aí Flávia veio de um histórico de medicamento endovenoso e aí entrou com nutrição endovenosa. E aí, Flávia, funciona mesmo? Funciona muito, mas é o que a doutora Bruna falou, né? O medicamento, ele tem uma ação imediata, mas ele tem uma ação rápida e curta, né? Então, o paciente, às vezes, ele vai ter uma melhora, daqui a pouco ele vai voltar, daqui 1 ano, daqui 2 meses, daqui 6 meses, do mesmo jeito ou até pior, né? E a nutrição endovenosa, ela é muito diferente, porque o paciente, ele vai melhorando mais lentamente, às vezes, ele pode ter uma percepção de melhora, às vezes, rápida, com 1, 2 sessões, mas a melhora vai acontecendo aos poucos, gradativamente, só que é uma melhora que, se ele continuar mantendo, né, essas outras coisas que a gente está falando, estilo de vida, alimentação, né, a nutrição correta, ele vai ter para o resto da vida, ele vai ser saudável por muito mais tempo, né? Então, hoje mesmo a gente teve um exemplo de um paciente e ele falou essas palavras comigo. Ele falou assim: eu tenho 8 anos que eu sinto essa dor. Eu fiz 3 sessões, eu não tenho mais dor. E ele falou assim: eu não sei o que é isso. Eu falei assim: depende de você, não é só as aplicações, né? Não é só as sessões. Você mudou sua vida, você mudou seu estilo de vida. E é um paciente que realmente mudou o estilo de vida. Ele é um paciente integrativo, ele está com a gente há muito tempo. Então, assim, é nítido a melhora, e é nítido não só a questão física, né? O paciente, ele está bem, ele está saudável, ele está se sentindo bem, ele tem qualidade de vida, ele está mais alegre, ele está mais disposto. Então, tudo isso, as relações pessoais melhoram. Então, o paciente realmente entende que ele precisa manter aquilo ali para ele ser mais feliz, né? Além de ser mais saudável também. A gente transborda, né, isso, né? Quando a gente tá cheio, né, de coisa boa, quando a Sim. gente tá bem, é isso que a gente vai transbordar. E pra você ver, né, o que a gente tá falando aqui, gente, e não é nada, não é questão, isso é milagre, isso é isso, não, gente, isso é o seu corpo. Ele é maravilhoso. Só que ele precisa de certas coisas para funcionar, né? Então, assim, o que a gente faz, né? Então, assim, é realmente só consertar ali o funcionamento, igual quando você pega um carro, né? Leva lá para fazer uma revisão, né? Então, assim, imagina o carro lá, tudo, todo. Só que aí você descuidou dele, não vai funcionar daquele jeito que ele estava funcionando. Aí você vai lá, conserta, né? Troca as peças que tem que trocar, ele volta a funcionar daquele jeito lá de novo. Então, assim, o seu corpo, ele tem uma capacidade de cura natural, só que ela tem um limite, né? Então, assim, até com a capacidade, né? Quando a gente fala detox, alguma coisa assim, seu corpo, ele tem uma capacidade de detoxificação. Só que hoje em dia a gente coloca muito mais coisa nele do que a capacidade dele de conseguir detoxificar. Aí imagina, ele tá tendo que trabalhar com um monte de sobrecarga ali, né, e tudo. Então, assim, tudo que a gente faz, né, é para potencializar mesmo a sua defesa, né? Fortalecer o seu corpo, porque tem muita coisa, né, que a gente ainda não sabe, a gente não entende, né, que o funcionamento é aquela coisa, perfeição de Deus mesmo, né? Então, assim, só que aí a gente precisa de estar com o corpo íntegro ali, né, todo funcionando,
para que ele consiga realmente exercer, né? Imagina como se tivesse alguém, tem uma função lá e tem alguém segurando, né? Então, lá a Flávia, ela imagina, ela tem que fazer os injetáveis, tratar, e tem alguém segurando ela, dela fazer a função dela. Não vai deixar, né? É diferente se a gente limpa o caminho para a Flávia, deixa lá tudo bonitinho. Aí, assim, ó, vai voar fazendo tudo. Então, a gente... Aí vai fácil, né? E a Exatamente. gente, e assim, e nós estamos, Bruno, muito felizes porque nós estamos acompanhando aí um novo projeto de vida da Maria Amélia, né? Maria Amélia hoje é youtuber super É, tô do bem, começando, Então, tô incentivando, é isso super começando. do mesmo. bem, né? Então, hoje nós conversamos sobre a importância do paciente ganhar a independência, que a doutora Bruna falou, né? Que o conhecimento ele realmente liberta. Então, hoje a gente está tendo assim o prazer, a honra de estar vivenciando com Maria Amélia esse novo projeto de vida dela, de formação para pacientes, formação nutricional para pacientes. Maria Amélia, essa sua É, vou ideia foi começar a ensinar, né, os sensacional. pacientes, é um processo E maravilhoso, né? como é que isso nasceu Começar assim? aí. Na verdade, é um sonho antigo, sabe? E eu acho que isso tem a ver com saúde, né? A gente fazer o que gosta, a gente realizar os nossos sonhos. Eu acho que a gente sempre tem que deixar o coração bater com força, sabe? Porque a vida é muito curta, né? A gente tem que fazer o que a gente veio para fazer, a nossa missão. E quando a gente sente a missão da gente, é maravilhoso, porque ainda mais quando a nossa missão inclui ajudar o outro. Né? Então, o meu canal ele veio em 2014, porque eu era concursada no SUS, né, na Policlínica Municipal, e lá os pacientes me falavam assim, Maria Amélia, você não parece só nutricionista, você parece psicóloga. E foi aí que eu, para ajudar esses pacientes, eu falava, não, tem que ter alguma formação nessa área, eu achei o coach. E aí fiz 2 formações em coach, só que aquele coach me transformou, porque me empoderou. Eu fiquei mais apropriada dos meus talentos. E lá tinha um problema que eu pedi um retorno com 30 dias, o paciente voltava com 120, com 9 meses. O retorno era muito demorado. Então pensei, então eu vou fazer um canal em que eu possa dar dicas, porque aí eu ajudo ele durante esse retorno. Só que aí eu lancei minha empresa, tive que parar com o canal. Aí agora a empresa fechou, eu falei, agora ninguém me tira esse sonho. E voltei para o YouTube, e agora que ele está crescendo, eu acho que esse mês ele chega a 6 mil, e em um ano ele chegou a 6 mil, eu não tinha nem 600 inscritos. E agora também eu estou com projetos, né, de cursos que eu vou começar em várias áreas, né? Tanto na área infantil, que eu já vinha com ela, e tanto na área de adulto, que eu também a vida inteira trabalhei com adulto, então eu vou ensinar o paciente a chegar, né? Tanto através das emoções, quanto através das suplementações, tanto através do estilo de vida, tratando de dentro para fora, igual aquele milhozinho que precisa pipocar, sabe? Na hora que transforma, é maravilhoso, né? Então, assim, é um projeto que eu venho com ele, estou começando ainda, mas é um sonho. E o sonho a gente tem que, né, E é uma praticar para. semente bem plantada. Não tem como não crescer, Maria Amélia. Não tem como ser um sucesso, né? Não tem como não ser um sucesso, né? Vai ser algo sensacional, vai ser algo surpreendente na vida de milhares de pessoas. Com esse trabalho, você vai alcançar muito mais pessoas, que eu conheço seu coração, eu sei que é isso que te encanta, né? É Isso, trazer fazer com que a pessoa viva melhor, né? Amenizar a dor, aliviar o sofrimento. Então, pessoal, isso, medicina integrativa nada mais é do que uma medicina de apoio. É uma medicina voltada para o tratamento específico no qual o corpo do paciente vai nos mostrar. Na nossa empresa, né, respondendo algumas perguntas aí que o pessoal já fez, na nossa empresa o paciente passa por exames, né, alguns exames no primeiro dia que ele vai ser acompanhado por nós. Ele passa por alguns exames, como eletrocardiograma, eletroencefalograma, realiza o exame de sangue, enfim. Ele faz alguns exames de
triagem para nos ajudar a descobrir o elo mais fraco. E aí, esse paciente pode ser tratado com fitoterapia, que é a ciência das plantas, ou com uma homeopatia, que é a ciência das mini doses, das mínimas doses. Ele pode ser tratado com a medicina ortomolecular, que é a medicina da bioquímica humana. Ele pode ser tratado, às vezes, em alguns momentos muito raros, com medicação. Então, a medicina integrativa integra, ela agrega a medicina convencional com a medicina alternativa. A gente está aí sempre com conteúdos voltados para a saúde. Todos os nossos conteúdos, eles são pautados em ciência e nós temos vários canais de comunicação voltados aí para aproximar vocês cada vez mais. É isso mesmo. Ótima definição, né? Integra tudo. Na verdade, é uma soma, né? Não exclui. É uma soma. Não exclui as outras medicinas, né? A gente sabe ver, né, o valor de cada uma delas, né? A gente exclui, igual eu falo, eu nunca, né, a gente não julga ninguém, nem nada, né? Foram, às vezes, né, caminhos, né, que nós fomos, né, às vezes vendo, né, de acordo até conhecendo pelas necessidades que nós fomos vendo, né, dos pacientes. Então, assim, né, a gente quer... Porque às vezes, né, chega o paciente lá com algum sintoma em alguma área, né? Como se você pudesse desmembrar a pessoa, né? Deixa eu fatiar aqui. E cada uma vai para uma especialidade, né? Então, que eu brinco, né? Agora, no início, nós vamos te virar do avesso para ver tudo que tem aí fora do lugar, né? Porque se a gente for aceitando tudo, né? Não é só focar, então, né? Ali no sintoma, assim, específico, é sair consertando. O paciente vai melhorando o humor, vai melhorando a disposição. Eu falo, gente, que é fantástico. Que aí casamento melhora, autoestima melhora. Né? Então, e é um assim, processo contínuo, né? É um processo contínuo. Nós estamos aqui para dar sequência na saúde de vocês. Vocês podem ter certeza que isso é um prazer para a gente. A gente ama cuidar, nós amamos a medicina integrativa. E nossos canais vão estar abertos aí para tirar todas as dúvidas. Mandem um direct para a gente, que a nossa equipe, nós mesmos, vamos ter o maior prazer em responder vocês. Grande abraço para todo mundo. Né? Até o próximo vídeo. Boa noite e muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Tchau para vocês. Tchau, boa noite.